pagou para orar pelo preletor da noite. E avisar esse que amanhã tem ensaio, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Só da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Olá, querido Deus e amado Senhor, queremos nesta noite, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. E queremos agora, meu Deus, te agradecer já por tudo que nós já ouvimos nesta noite. Mas te pedir, meu Pai, que continua nos abençoando agora, Senhor, com a ministração da tua palavra. Fala com a tua igreja nesta noite, no nome santo de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Não me perdoe, eu não apresentei o preletor, irmão Dorival, presidente. Glória a Deus. Os queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Este culto está maravilhoso, está, irmãos. Pode dizer amém? Eu gostaria de pedir duas coisas à igreja. A primeira é quem trouxe a Bíblia. Por favor, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Se tiver dificuldade em encontrá-lo, pode ir no índice da Bíblia e lá você vai achar. Capítulo 3. Versículo 1 e 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quantos podem dizer amém? Podem sentar, amados. Gostaria de agradecer o convite. E aproveitando a oportunidade, o tempo passa depressa. Eu gostaria de também trazer aqui uma visão panorâmica de forma sucinta acerca do livro do profeta Abacuque, haja vista que existe apenas 3 capítulos. A Bíblia, ela nos situa na história do profeta Abacuque, quando o profeta ele estava na direção de Deus, e a Bíblia diz que existe, ou melhor, os comentaristas bíblicos dizem que existe uma particularidade nesse livro do profeta Abacuque, é que os profetas sempre tinham uma mensagem para o povo. No caso aqui de Abacuque, a particularidade é o seu diálogo com Deus. Existe uma conversação do profeta com Deus. E no capítulo 1, ele inicia a sua palavra dizendo o peso que viu o profeta Abacuque. Um modo diferente de iniciar uma profecia bíblica. Ele fala de peso. No capítulo 1, ele menciona dizendo: Deus, eu estou vendo destruição, contendas, assolação, litígio no meio do povo. Porque na verdade, naquela época, o povo de Deus estava vivendo contrário à vontade do Senhor.
E ele disse que os seus olhos enxergavam a violência. E aí Deus, no mesmo capítulo 1 de Abacuque, ele começa a falar para um profeta, dizendo que ia suscitar os caldeus, os babilônicos, que serviria como castigo, como correção de Deus para o seu povo. E o profeta, ele começa a indagar com Deus, dizendo que não estava entendendo, já que aquela nação babilônica era uma nação corrupta, uma nação violenta, uma nação perversa, que estava praticando a maldade pior do que o povo de Israel, e Deus estava utilizando ela. Mas no capítulo 2, ele diz que ficou de guarda na presença de Deus, e Deus falou para ele, dizendo que o justo viveria pela fé. E ele, o profeta, ele começou a confiar em Deus, porque viu que Deus estava para trazer o juízo sobre a nação da sua época. E aqui no capítulo 3, ele diz na sua oração: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês o que eu meditei durante toda a semana, mas a minha fé e esperança em Deus é que isso aconteça, que haja o mover do Espírito de Deus nesta noite através dessa mensagem. A segunda coisa que eu queria pedir à igreja é a vossa atenção, que está me sendo dada neste momento. Continue orando por mim. E é aqui que eu quero me deparar, nessa frase do profeta Abacuque, quando ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Avivar significa despertar. E eu quero falar nesta noite sobre avivamento espiritual. E a pergunta vai: será que nós estamos precisando de um avivamento espiritual como igreja nos dias contemporâneos? Quando o pastor Ederaldo, no culto de doutrina trazado, ele trazia uma palavra que tinha essa semelhança, e eu estou sendo apenas um canal, uma extensão da parte de Deus como canal, para trazer esta palavra, e não o fiz de propósito, mas com a convicção que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Ou será que nós estamos satisfeitos com a vida espiritual que vivemos como igreja? Que do jeito que está muito bom. Não precisamos nos preocupar com nada, com a obra de Deus, do jeito que a sociedade se encontra. A nossa vida cotidiana no lado do trabalho está tudo bem. Não estamos precisando de um avivamento espiritual. Gostaria de dizer ainda que Deus quer trazer o avivamento espiritual. Mas para que o avivamento espiritual, olhe para mim, não vai depender do líder da igreja, do dirigente da escola dominical, da dirigente do círculo de oração, porque o avivamento espiritual, ele não é o emocionalismo. Somos emotivos, temos alma, temos as nossas emoções, mas o avivamento espiritual não é: terminou o culto, chegou em casa, amanhã voltamos às mesmas práticas errôneas, que Deus não se agrada, não estamos vivendo o evangelho genuíno. Isso não é avivamento espiritual. Avivamento espiritual também não é quando temos um culto festivo e convidamos pregadores e muitos choram e se emocionam, mas depois é como o vento, tudo passa, permanece do mesmo jeito. Deus quer trazer um avivamento espiritual
espiritual, na verdade, que pode ter choro, pode ter línguas estranhas, mas em primeiro lugar tem que haver mudança de atitude em relação ao reino de Deus. Senão, não é avivamento espiritual. Às vezes, quando nós estamos pregando no Espírito de Deus, dá vontade de pular. Nós ouvimos aqui hinos cantados pelo nosso irmão que me antecedeu, e a gente viu o mover do Espírito de Deus. A igreja foi contagiada com isso. Mas o avivamento espiritual não é pulo, não é palmas, não é correr, não é falar alto. É uma consciência devedora da palavra de Deus, sabendo que é devedor do Evangelho e que, como igreja, temos uma missão a cumprir aqui na terra, que nos foi dada pelo Senhor Jesus, veio direto dele para nós. O pastor da igreja é apenas um coordenador, um líder, mas nós recebemos essa missão do Senhor Jesus, quando ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Foi ele quem colocou em nossas mãos. A partir do momento que aceitamos a ele como Salvador da nossa alma, nos sentimos ali renovados por Deus, uma nova vida. Houve de fato ali uma transformação, mas aquele fervor espiritual muitas vezes está se perdendo pelo caminho. Mas não é Deus que quer. Deus quer uma igreja fervorosa, Deus quer uma igreja viva, Deus quer uma igreja atuante. Uma igreja atuante no meio dessa sociedade que nós estamos vivendo. Não podemos mais contar com Pedro, com João, com Paulo, com Tiago. Eles já fizeram a sua parte, Estevão. Mas aqui Deus levantou nós para fazermos a sua obra. O avivamento espiritual, ele tem alguns requisitos. Não existe uma sequência lógica, mas eu quero mencionar agora. A primeira é a oração. A Bíblia fala de um homem chamado Elias. Na sua época em que o rei Acabe estava à frente do povo, o povo estava vivendo em apostasia, adorando a Baal. E o profeta se apresenta ao rei e diz: segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho durante esses anos sobre a terra. E foram 3 anos e 6 meses. Eu não posso deixar de contar a vocês que Baal era conhecido na época como o Deus que controlava a chuva e era responsável pela abundante das bênçãos da ceifa. E Deus, para humilhar esse Deus Baal, que não era Deus, lança a sentença dizendo: não haverá chuva nem orvalho, porque não é Baal que manda chuva, é Deus. E o desafio do profeta, porque a chuva, a escassez de chuva provoca, fome e por aí vai, foi a adoração, a buscar o verdadeiro Deus. E ele lança um desafio, dizendo ao rei e os que estavam ali presentes na hora: vamos pegar 2 bezerros, vamos despedaçar esse bezerro, colocar em um altar, e o Deus que responder com fogo é o Deus a quem o povo deve adorar. Eu já posso sentir que o profeta Elias estava sendo um provocador de avivamento espiritual. E a Bíblia diz que naquele momento Elias deixou que eles escolhessem o bezerro e que eles iniciassem primeiro o seu culto, a sua liturgia. E a igreja conhece, eu não vou falar muito sobre isso, mas o certo é que os profetas de Baal, em número de 450, até o meu dia clamaram ao seu Deus
Deus e não houve resposta. E Elias, zombando deles, disse: fale mais alto. Pode ser, por ser um Deus, ele pode estar dormindo, pode estar viajando. Quem tem convicção de Deus, ele tem a palavra certa. E quando, depois dos profetas não conseguirem resposta do seu Deus, que na verdade não poderia dar, a Bíblia diz que o profeta se aproximou, verificou o altar de Deus que estava fendido, estava quebrado. Olhe para mim. O primeiro requisito para ver o avivamento espiritual é a oração. Altar quebrado e fendido quer dizer altar sem adoração a Deus. O povo já não estava adorando a Deus há muitos anos. E o profeta Elias, ele pega 12 pedras conforme as tribos de Israel, representando cada uma, faz delas um altar, coloca ali um animal morto, ou melhor, a lenha, o animal morto, e agora ele vai se chegar a Deus. E quando ele se chega a Deus, ele diz: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifesta-te nesta tarde, que já era tarde, nesta tarde, que segundo a tua palavra eu fiz isso, e que tu és o único Deus que devemos adorar. E quando ele termina a sua oração, a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, o altar, a água que estava no rego, que eu não contei toda a história, também foi lambida pelo fogo. E quando o povo viu aquele sinal, a Bíblia diz que todos eles, com o rosto em terra, disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Mas não termina aí, não tinha chuva. Aí o profeta diz: Acabe, vai Acabe para o monte. E a Bíblia diz que Elias foi falar com Deus no monte Carmelo e manda o seu moço olhar se vinha chuva. O moço disse: não tem sinal de chuva. E o moço vai 7 vezes. Na última vez que ele vai, quando ele retorna, ele diz ao profeta: eu vejo uma nuvem como a mão de um homem. Aleluia. Aí o profeta, ele discerniu, porque quem é avivado por Deus, ele tem discernimento espiritual. Ele está no culto deste, mas ele está sabendo que Deus está falando com ele. E ele está dizendo: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu vim aqui para buscar a tua palavra. E a Bíblia diz que naquele dia houve abundante chuva. Aleluia, glória a Deus. Mas depois que o povo adorou o Senhor com o seu rosto em terra. Irmãos, o tempo não permite, mas por que não falar de Jesus como exemplo de oração? Quem foi Jesus? Deus humanizado. Jesus orou? Sim. A sua vida foi uma tônica de oração. Ele subia ao monte e passava a noite inteira em oração. Eu não vou mencionar as referências bíblicas, como já disse, o tempo não permite. Até antes da cruz, a Bíblia fala ali no Getsemane, ele orou. Em João no capítulo 17, registra a oração sacerdotal de Jesus. Se Jesus, sendo perfeito, humanamente falando e como Deus, ele, na sua vida humana, ele sentiu a necessidade de orar, e eu e você. Deixa eu te dar aqui uma receita. Se você não tem o hábito de orar, de dialogar com Deus, de falar com Ele, a partir de hoje, mas sem emocionalismo nenhum, faça uma aliança com Deus. De todos os dias, pelo menos entre 10 a 15 minutos, você falar com Deus. Depois de 30 dias, você vai ver a diferença que aconteceu na sua vida. Eu não estou dizendo aqui que os problemas não vão continuarem, mas eu estou te dizendo: quem adora a Deus,
ele recebe vitória, ele conhece a Deus, conhece os caminhos de Deus, e ele sabe por onde andar, o que fazer, porque Deus lhe dá a direção, Deus fala com ele na oração. É como foi dito no culto de doutrina ao monte, é aqui na igreja, mas também na nossa casa. Será que nós estamos dispostos a aceitarmos esse desafio hoje? Jesus disse para os discípulos: não pudeste velar uma hora, apenas uma hora. Mas quem fala com Deus tem uma vida diferente. Quem fala com Deus, ele está diante do espelho, diante do Senhor. O salmista está vindo no Salmo 27, ele escuta a voz de Deus quando Deus diz: buscai o meu rosto, e ele responde: a tua face eu buscarei, ó Deus. O outro requisito para que haja avivamento espiritual é a palavra de Deus. A palavra. A Bíblia fala de um homem chamado Josias, que reinou sobre o povo de Deus, e quando ele tinha a idade de 26 anos, ele manda o escrivão Safã ao profeta, ou melhor, ao sacerdote Ilquias, ao sumo sacerdote Ilquias, porque o templo do Senhor estava sendo reparado, restaurado. E quando o escrivão chega lá, o sumo sacerdote diz: olha, eu achei na casa de Deus o livro da lei. E leu perante o escrivão Safã. Eu não vou contar toda a história, por isso que eu estou sendo bem objetivo. E quando o escrivão retorna para Josias, disse que conforme a administração que ele pediu, ele fez. Mas também o livro do Senhor tinha sido achado na casa de Deus. E ele lê para o rei Josias. Quando ele acaba a leitura, Josias rasga as suas vestes e chora diante de Deus, porque o povo não estava vivendo segundo aquela palavra. Que aquele livro da lei certamente era um exemplar do Pentateuco, deixado por Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí a Bíblia diz que Josias manda uma comitiva, a profetisa Uda, para consultar ao Senhor, para saber o que é que vai acontecer. Porque aquele livro, a lei, falava das bênçãos das maldições. Quando não obedecia a Deus, a maldição vinha sobre o povo. Por isso que ele manda aquela comitiva. E quando aquela comitiva chega, a profetisa Uda, que morava em Jerusalém, ela dá a resposta dizendo: o homem que foi enviado por vós, dizei a ele que Deus, ele irá castigar a nação, repreendê-la por causa da desobediência dos mandamentos. Porém, em relação ao rei Josias, ele vai ser recolhido em paz aos seus pais. Isso não acontecerá no seu tempo. Aí a Bíblia diz que o rei Josias, ele chama todo o povo, as crianças, os jovens, as mulheres, os homens, os velhos, os guardas do templo, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, e todos ficaram ali, e foi lido o livro da lei perante todo o povo. E a Bíblia diz que Josias fez um concerto com o povo, e o povo achou boa aquela palavra. E a Bíblia diz que dentro do templo da casa de Deus existia o ídolo de Baal. Foi tirado o ídolo de Baal, os utensílios de Baal também estavam ali na casa de Deus, foram tirados e foram queimados. A Bíblia diz que aqueles bezerros de ouro de Betel também foram destruídos pelo rei Josias, de modo que ali houve um grande avivamento. A Páscoa, que já não era mais comemorada, foi celebrada a Páscoa na época do rei Josias, porque foi a palavra de Deus que trouxe um verdadeiro e genuíno avivamento na época de Josias. E a regra de Deus
não foge para nós nesta noite. Se quisermos ter um avivamento espiritual, não podemos nos conformar apenas com a palavra que é dita no culto, apenas no culto de instrução ou no domingo. Aqueles que abrem a Bíblia somente no culto para ler, para acompanhar a leitura bíblica, você não vai ter um avivamento, um despertamento espiritual na sua vida. Nós precisamos amar a Deus, e uma prova que amamos a Deus é quando vamos buscar a sua palavra. Para você que não sabe, se eu posso chamar de capítulo, o maior capítulo da Bíblia, que não é capítulo, mas eu sei que os irmãos vão entender, o Salmo 119, ele compõe o maior número de versículos, porque Deus dá ênfase à excelência da sua palavra. A palavra de Deus é importante para a nossa vida, ela traz a nutrição. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu a tentação, foi com uma palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, ela penetra até a divisão da alma e do Espírito, ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Paulo em Romanos capítulo 6, ele diz, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Deus chama Josué, Deus diz, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo, mas tem uma coisa que eu tenho que dizer, Josué. Josué diz, Deus, o que é? Ele disse, guarda a palavra, medita nela de dia e de noite, para que possa prosperar nos teus caminhos. Medita nesta palavra, não se aparta dela, nem de dia e nem de noite. Mas parece que tem gente que tem fastio, já não sente vontade de ler a palavra de Deus. Mas nesta noite, que o Espírito Santo desperte, traga um avivamento espiritual, e você deseja se encher da palavra. Seja cheio da palavra. Você não vai me responder nesta noite, a minha intenção não é essa, mas como é que anda a sua meditação com Deus na palavra? Você está lendo a Bíblia de forma esporadicamente? Isso é forte. Aleluia. Precisa separar um livro na Bíblia para você ler. Paulo disse a Timóteo, Aleluia. de uma forma plena, clara, dizendo que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade.